Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Hoje eu quero conversar com vocês com bastante calma, porque o tema de hoje toca profundamente o cotidiano de todos nós. Fala de decisões, de desejos, de caminhos, de lutas internas e daquilo que realmente move o ser humano. O nosso devocional de hoje tem como tema vontade, o que move o ser humano. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você de um jeito muito especial, porque isso aqui, meus irmãos, presta atenção, isso aqui é prática, é o dia a dia nosso. Por isso, antes da gente estar começando o devocional de hoje, feche os seus olhos por um instante, se puder, e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus, nós abrimos esse devocional, pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, fala conosco, corrige a nossa caminhada, alinha a nossa vontade com a Tua e derrama a luz onde há confusão, renova as forças de quem está cansado e reacende o fogo de quem precisa ser despertado. Fala conosco, papaizinho querido, de maneira viva, simples, clara e transformadora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica de hoje é o nosso texto áureo e está em Gálatas 5,16 e diz assim o texto sagrado: Digo, porém, andai em espírito e nunca cumprireis a concupiscência da carne. Guarde isso. Não é apenas um conselho espiritual, mas uma chave para a nossa vida no dia a dia. Vamos entender qual que é o contexto deste versículo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está falando com uma igreja que enfrenta uma luta interna muito parecida com a nossa. Eles estavam vivendo um conflito entre a liberdade que receberam em Cristo Jesus e os desejos da carne que tentavam puxá-los de volta para a antiga vida. Eles ouviam o evangelho, mas também eram pressionados por influências de fora. Era gente tentando impor regras pesadas, era religiosidade tentando engessar a fé, era o coração lutando entre a vontade de agradar a Deus e a vontade humana que nem sempre quer obedecer. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, olha para aquela igreja e ele diz: a questão é onde vocês estão andando. A vida de vocês seguirá a direção do lugar por onde vocês andam. Se andarem no espírito ou a carne, se andarem no espírito, sereis espirituais, mas se andarem pela carne, né, meus irmãos? E é sobre isso que queremos conversar hoje, sobre o que realmente move a vontade humana. Porque a vontade, meus irmãos, ela não é apenas querer. Vontade é força, é inclinação, é direção, é impulso que empurra a vida para algum lugar. A pergunta é: quem está guiando esta vontade? E aqui, meu irmão, minha irmã, não se trata apenas de coisas grandes como pecados escandalosos ou decisões gigantes. Se trata do nosso dia a dia. Se trata do jeito como você reage, decide, pensa, sente, escolhe, trata as pessoas, administra o tempo, conduz a sua casa, lida com a sua fé. Porque cada ação é filha de um desejo, e cada desejo nasce de uma vontade cultivada dentro do coração.
E essa vontade precisa ser treinada, moldada, disciplinada e alinhada com o Espírito Santo. Talvez você esteja percebendo que o tema é profundo. E é mesmo. É mesmo. Porque a vontade, meus irmãos, ela move o ser humano como um leme move um navio. Muitas vezes pequeno, quase discreto, mas determinante. Um pequeno desvio decidido hoje pode alterar completamente o destino amanhã. Por isso a pergunta não é apenas o que você quer, mas quem está moldando o que você quer. Paulo diz: andai em espírito. Isso significa deixe a sua vontade caminhar do lado do espírito, na direção do espírito, sob a influência do espírito, porque a carne vai tentar puxar para outra direção. E quando falamos de carne, não estamos falando do corpo físico, mas da natureza humana caída, das inclinações antigas, das vontades que lutam dentro de nós. Tem coisa que você sabe que precisa fazer, mas não quer. Tem coisa que você sabe que não pode fazer, mas deseja. Tem coisa que você sabe que te fará mal, mas a sua vontade insiste em flertar com isso. E tem coisas que você sabe que te aproxima de Deus, mas a sua vontade diz depois. Essa é a guerra. Mas o texto não diz vençam a carne e então andarão no espírito. Claro que não. A ordem é ao contrário, ande no Espírito. E como consequência de andar no Espírito Santo, a carne não dominará você. É isso que muda tudo. E é aqui que entra a vida real. Porque a vida cristã, meus irmãos, não é vivida em momentos isolados de êxtase espiritual. Ela é vivida no contexto de casa, trabalho, trânsito, rotina, decisões e desafios. Ela é vivida quando você está cansado, quando está estressado, quando está sobrecarregado, quando está sendo testado. É ali que a vontade se revela. E, sinceramente, meus irmãos, quantas vezes você já percebeu que sabia o que era certo, mas sua vontade queria o caminho contrário? Isso não faz de você um fracasso espiritual, faz de você um ser humano. A questão não é a existência dessa luta, mas qual lado você alimenta. A vontade humana ela é moldada pelo ambiente, pelos hábitos, pelos pensamentos, pelas companhias, pela alimentação espiritual, pelas emoções, pelo histórico, pelo que a pessoa escolhe nutrir dentro da alma. Por isso que Paulo diz: andar é hábito, andar é rotina, andar é direção constante. Quem anda no Espírito alimenta o Espírito. Quem anda na carne alimenta a carne. E talvez você diga, mas professor Carlos, eu amo o Senhor, mas eu sinto que às vezes a minha vontade me leva para longe do que eu sei que agrada a Deus. E eu quero te dizer algo com carinho. Você não está sozinho, meus irmãos. E mais, isso não define seu destino. O Espírito Santo é especialista em redirecionar vontades e transformar inclinações. Ele faz isso através da palavra, da oração, da obediência diária, das pequenas decisões que, somadas, constroem uma vida inteira de fidelidade. A vontade move o ser humano, mas quem molda a vontade é quem vence o coração. E aqui está o ponto. Deus não apenas orienta a vontade, ele transforma a vontade. Ele não apenas diz
o que é certo, ele desperta dentro de você o desejo pelo que é certo. Ele não apenas aponta o caminho, ele fortalece os pés, ele não apenas coloca a luz, ele acende o fogo. Aleluias! Talvez você esteja enfrentando uma fase em que a sua vontade está fraca. Talvez você sinta que perdeu a força, a motivação, o ânimo. Talvez decisões pequenas estejam te cansando. Talvez você esteja percebendo que a sua vontade está sendo puxada para caminhos antigos, hábitos que já deveriam ter morrido, atitudes que não combinam mais com a nova vida. E o Espírito Santo está te dizendo hoje: ande comigo, caminhe comigo, e no andar diário que a sua vontade será moldada. E aqui eu quero trazer alguns exemplos práticos do dia a dia que tocam a vida do adulto cristão. Sabe quando você acorda já cansado e a sua vontade é não orar? Mas algo dentro de você diz: fala com Deus. Isso é o Espírito te puxando para o andar espiritual. Sabe quando você está prestes a responder alguém com força, com forma dura, mas sente aquela voz suave dizendo: acalme o seu espírito. Isso é o Espírito Santo moldando a sua vontade. Sabe quando você está no limite emocional e a sua vontade é explodir, desistir, recuar? E, de repente, uma paz que você não sabe explicar te envolve? Isso é o Espírito Santo dizendo: deixa eu conduzir seu coração. Sabe quando a sua carne pede distração e o Espírito pede consagração? Esse é o conflito entre duas vontades tentando mover a sua vida. Andar no Espírito, meus irmãos, significa permitir que Ele tenha mais voz, mais espaço, mais influência, mais direção do que as inclinações da carne. E isso não acontece em um dia, é uma caminhada, é uma construção, é uma repetição diária até que o coração se acostume com os passos do Espírito. E talvez você esteja dizendo: mas, professor, a minha vontade é fraca. Eu quero te dizer, é por isso mesmo que o Espírito Santo habita em você. O que você não consegue sozinho, ele fortalece. O que você não entende, ele ilumina. O que você não sente, ele desperta. O que você não deseja, ele transforma. Meus irmãos, a pergunta que você precisa responder diante de Deus é: a minha vontade está sendo moldada pelo Espírito Santo ou pela carne? E para perceber isso, você precisa observar alguns sinais. Quando a vontade está andando na carne, ela produz impulsos descontrolados, atitudes precipitadas, escolhas nocivas, reações exageradas, busca por prazer imediato, falta de sensibilidade espiritual, resistência à correção, reclamação constante, cansaço emocional sem nenhuma causa clara. É uma sensação de vazio mesmo tendo tudo ao seu redor. Mas quando a vontade começa a andar no Espírito Santo, algo muda. A pessoa ela se torna mais calma, mais sensível, mais equilibrada, mais pacífica, mais inclinada ao que é santo, mais firme nas escolhas, mais estável emocionalmente, mais consciente de que cada passo precisa ser dado com propósito. E o Espírito Santo começa a gerar dentro da pessoa novos desejos, novos sonhos, novos rumos.
A vontade deixa de ser inimiga da fé e passa a ser aliada, a carne deixa de ser motorista e passa a ser passageira, a alma deixa de ser escrava das emoções e passa a ser guiada pela voz do Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero falar ao seu coração com muito carinho, de forma bem pessoal. Talvez você esteja num tempo em que a sua vontade está toda bagunçada. Talvez você esteja lutando contra decisões difíceis. Talvez você esteja percebendo inclinações que precisam ser vencidas. Ou talvez você esteja enfrentando tentações, impulsos, pressões internas. Talvez a sua vontade esteja pedindo descanso, quando Deus está pedindo perseverança. Talvez a sua vontade esteja pedindo fuga, quando Deus está te pedindo firmeza. Talvez a sua vontade esteja pedindo silêncio, quando Deus está pedindo oração. Ou ainda, talvez a sua vontade esteja pedindo desistência, quando Deus está dizendo continue. E agora, de forma muito simples, o Espírito Santo está te dizendo, através deste devocional, ande em mim, caminhe comigo, eu vou ajustar a sua vontade, eu vou curar o seu coração, eu vou acalmar a sua alma, eu vou te dar direção. Deixe esse apelo, meus irmãos, alcançar o seu coração. A vontade, ela move o ser humano, mas o Espírito Santo move a vontade. E quando o Espírito Santo move a vontade, tudo muda. Aleluias, glórias a Deus. Já estamos com 17 minutos, vamos orar para encerrar esse devocional. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vontade diante de Ti. Molda, transforma, direciona, purifica, fortalece. Onde a carne tem tido força demais, dai-nos vitória. Onde estamos fracos, sê nossa fortaleza, meu Senhor. Onde estamos confusos, sê nossa luz. Onde estamos cansados, seja nosso descanso. Alinha nossos desejos com o Teu coração. Ajuda-nos a andar no Espírito Santo todos os dias e que a nossa vida seja movida não pelos impulsos da carne, mas pela direção do Teu Espírito Santo. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, Deus vai te ajudar a treinar a sua vontade. E se esse devocional falou com você, continue comigo aqui nesta série de devocionais. O próximo será tão edificante quanto este. Que Deus te abençoe grandemente e te dê um dia cheio da direção do Espírito Santo. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Fique todos na maravilhosa presença, na maravilhosa graça, na maravilhosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional.